Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a aula de hoje, então, que é sobre povos pré-colombianos, ahn, mais especificamente os Incas. Vamos entender isso. Olha, antes de eu falar dos Incas, vamos só entender em que contexto a gente encaixa os Incas. Então, a gente estava estudando começo de Idade Moderna. Lembra? Acabou a Idade Média, começa a Idade Moderna. A Idade Moderna equivale aos séculos 16, 17 e 18. E a gente estava se concentrando em vários fatos do 16. No começo do 16, ali no começo da Idade Moderna, a gente viu Renascimento, a gente viu Reforma Protestante, Contra-Reforma, expansão marítima, esse monte de coisas que a gente está vendo está acontecendo na Europa no século XVI, no comecinho da Idade Moderna. É muita informação só para o começo da Idade Moderna, né? E dentre essas informações, então, vocês viram as grandes navegações, a expansão marítima, né? Que ia tentar buscar lá especiarias no Oriente, na Índia, na China. E aí vocês viram que esses povos europeus, pela primeira vez na história da humanidade, começa a tomar contato com povos diferentes, que eles nem sequer imaginavam, os europeus, nem sequer imaginavam que existiam esses povos. Na África, porque eles contornaram a África, e nessa terra recém-descoberta, no século XVI, que eles deram o nome de América. Existiam vários povos, desde pequenas tribos até vilas, é, é, comunidades, né, no Brasil, até grandes impérios espalhados pela América é, inteira. A partir de agora, a gente vai começar a estudar, então, esses povos. A gente vai dar uma pausa na Europa para poder dar uma atenção maior nesses povos. E hoje eu quero falar, não de todos os povos, claro, mas de um dos povos que estava na América. Olha lá, povos pré-colombianos. Quem são os povos pré-colombianos? Incas, maias e astecas. Esses são os principais. Existem outros, certo? Agora, por que esses povos aqui são chamados de pré-colombianos? Ué, porque são povos que já existiam aqui na América antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos espanhóis, antes da chegada de Colombo. Eles já tinham uma estrutura montada aqui. E a gente vai ver ao longo dessas aulas esses três principais aqui. Só que nessa aula específica eu quero falar só dos Incas. Vamos lá. Bom, para a gente falar dos Incas, a gente tem que entender o lugar onde os Incas estão localizados. Eles estão localizados, ou estavam localizados, né, naquela época, naquilo que hoje a gente chama de Peru, Bolívia, Chile, partes do Brasil, partes do Equador, mas principalmente Peru e Bolívia, certo? Se você for pensar nas aulas de geografia, aquela região do Peru e da Bolívia, ela é altíssima, chegando a 6.000, quase 7.000 metros de altura, de altitude. A gente está aqui em São Paulo a aproximadamente 900 metros de altura em relação ao mar. Não tem nenhum quilômetro. Lá eles estão a 6.000 metros, são 6 quilômetros de altitude. E é ali que eles vão criar a sua economia, a sua política, a sua cultura que a gente vai ver hoje. Então, os povos incas se localizavam principalmente no Peru, na região dessas altíssimas cordilheiras dos Andes. E lá naquele espaço todo, eles formaram um império chamado Tahuantinsuyo, cuja capital era uma cidade gigantesca chamada Cusco e que existe até hoje, né? Para vocês terem uma noção da grandiosidade, na época que os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram ao longo do Império,
Inca inteiro, aproximadamente 7 milhões de pessoas. Imagina o susto que esses espanhóis chegaram. A cidade mais povoada da Europa naquela época era Sevilha, fica ao sul da Espanha, com aproximadamente 45 mil pessoas. Imagina o susto, né? Encontrar 7 milhões de pessoas vivendo aqui na América. Eles não imaginavam que existiam nem a América, quanto mais é, pessoas, quanto mais ainda, quanto menos, na verdade, um império nessa proporção, que é o Império Inca. Olha lá, só para vocês enxergarem o, o mapa da América do Sul, né? E aqui essa parte destacada em verde, pegando desde Quito no Equador, passando pelo Peru, pela Bolívia, partes do Chile, pega partes do Brasil, da Amazônia brasileira também. Então, essa é a dimensão do Império Inca, cuja capital é Cusco. Tudo bem? Tá vendo que o Império está todo voltado aqui para o lado do Oceano Pacífico. Está no norte da América do Sul? Não. Está no sul da América do Sul? Não. Está no leste da América do Sul? Não. Está no oeste. Localização do Império Inca. Oeste da América do Sul. Olha o relevo. Olha a paisagem. Isso é uma parte da Cordilheira dos Andes. 6.000 metros de altura. Por isso que tem gelo, né? Na borda. Muito frio e o ar muito rarefeito. Menos oxigênio, né? Enfim, só para vocês visualizarem. Vamos lá. Como que era pensada a questão política lá entre os incas? Existia um líder que se chamava Sapa Inca. Sapa na língua deles, tá? Não é em português, não. Sapa, opa, desculpa. Sapa em Quechua, ou Quechua, que era a língua que eles falavam, significava imperador. Então é o grande imperador Inca. Ele comandava o império. E ele vivia em seu palácio com a sua esposa, que era a Coia. Coia não é o nome de uma pessoa, é o nome de uma situação social. É a esposa do Sapa. Seria a imperatriz, não é? Abaixo do Sapa existiam sacerdotes, militares, até camponeses, não é? Mas ele, apesar de comandar o império, ele repassava, e o império era muito grande, então ele repassava parte de sua função para auxiliares, que eram chamados de curacas. Os curacas eram auxiliares. Vamos comparar mais ou menos, malemar, com os prefeitos de hoje, né? Então, digamos que esses curacas, eles comandavam os ailhus. Ailhus eram as comunidades. Então, imagina assim, comparando mal, tá? Existe um presidente e aí existem prefeitos. O presidente cuida do país e o prefeito cuida das cidades, das comunidades, não é? Comparando mal, a gente sabe que é um império, não é uma república, não é presidente, né? Também não é prefeito. A Ilhu é o nome da comunidade, quem comandava era o curaca. E existiam milhares de curacas que deveriam satisfação ao imperador, ao Sapa Inca. Uma das funções desses curacas era administrar, então, as terras, administrar a agricultura, cobrar impostos. Um desses impostos eram a mita. Esses impostos, eles não eram pagos em dinheiro, eles eram pagos em produto. Então, eles pagavam em sacos de batata, sacos de milho, que ficavam recolhidos na comunidade, recolhidos pelo Estado. Então, a mita é um imposto que é pago para o Estado. Em forma de dinheiro? Não, em forma de produtos. A questão econômica. Eram povos de camponeses que mexiam com agricultura, não é? Milho, mandioca, batata, algodão.
Lembra, comida indígena está sempre associada a milho, principalmente, batata e mandioca, tudo bem? Agora, vocês viram aquela imagem lá da altura, da altitude e do relevo que tinha no oeste, e que tem, na verdade, no oeste da América do Sul. Como que eles faziam para plantar? Eles construíam degraus ao longo das cordilheiras, nas partes em que os Aius estavam. Então, estava lá um Aiu, uma comunidade, em meio àquela cordilheira gigantesca, e aquilo é muito íngreme, é muito inclinado. Então, eles recortavam o relevo em forma de degraus para poder praticar essa agricultura. Daqui a pouco a gente vê imagens. Outra característica econômica era o uso de lhamas e alpacas. São animais típicos da região que servem para o alimento, a carne, mas também pela lã que é produzida por esses animais, não é? Cultura, a parte que é cultural. Vocês viram que eu comentei que a língua deles era o quechua, não é? Eles trabalhavam bastante com artesanato de cerâmica, até aqui nenhuma novidade, a gente sabe, né, que esses povos desde a pré-história produzem, né, cerâmica para poder carregar água, produzir alimentos, cozinhar, vinho, enfim. Também faziam artesanato em metal, principalmente prata, tinha muita prata na Serra de Potosí, na Bolívia. E tecidos, isso aqui é uma coisa muito característica até hoje dos bolivianos, dos peruanos, que vem dessa fonte inca. Os incas geraram os povos bolivianos. A gente vai ver esses tecidos maravilhosos, extremamente coloridos também. Outra coisa da cultura, os quipus. Quipus eram cordas enfileiradas que tinham nós que serviam para fazer contagem da colheita, contagens infinitas, né, de coisas. Seria o mais próximo daquilo que a gente conhece como ábaco, né, aqui no mundo ocidental. Que são aquelas bolinhas, né, que ficam naqueles ferrinhos, que você vai puxando a bolinha, as bolinhas de baixo, para fazer contas, somas, multiplicações, não é? Fazer cálculos. Outra característica, mumificação. Então, eles mumificavam as pessoas agachadas normalmente, né? E normalmente essas mumificações elas eram feitas para membros da elite, o pessoal mais rico, e existiam dois tipos de mumificação. Uma que era natural, eles basicamente congelavam as pessoas naquele frio todo, né, das cordilheiras, e outra era artificial, em que eles retiravam os órgãos, tratavam com ervas, com perfumes, passavam produtos que embalsamavam para poder conservar os cabelos, o corpo, a roupa, etc. Não é uma característica que é exclusiva dos egípcios. Os incas aqui já praticavam isso há muito tempo, muito antes de o Colombo sonhar em nascer. Outra característica é o politeísmo. Lembra? Poli, vários, tel, Deus. Eles acreditavam em vários deuses, sendo que o deus principal era o deus Inti. Inti é o deus Sol. Olha as imagens. Isso que eu estava chamando de degraus. Então, ó, ao fundo lá, uma parte da Cordilheira dos Andes, e olha o que eles fizeram no relevo. Eles recortavam o relevo para poder produzir batata, mandioca, algodão, isso desce até lá embaixo. Não é? Lhamas e alpacas, olha só que fofurice, quanta lã, né, produzida para poder se proteger daquele frio e produzir os tecidos que vocês vão ver já. Olha lá, de forma artesanal, uma pessoa produzindo aqui fio a fio
que são retirados das lhamas, das alpacas. Eles mergulham esse fio em potes coloridos para chegar nesse tipo de cor, não é? Super colorido, amarelo, vermelho, roxo. Olha lá, que beleza. Se você vê esse tipo de tecido com essa textura meio de lã, com esses detalhes, com esses grafismos, isso aqui é tipicamente Inca. Lindo, maravilhoso essa cultura, né? Enfim, gente, então o que temos para hoje é mais ou menos isso. Vou me despedindo para a gente não se estender na gravação. Até a próxima. Tchau, tchau.